Sua mãe está chegando, por favor. Pronto? Pode começar? Pode começar. Amém. Amém, então. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Mais uma vez, nós estamos aqui, mais uma vez, na esperança de que realmente Deus continue nos falando, continue abrindo os nossos olhos, nos orientando, nos fazendo compreender os mistérios que envolvem essa relação Deus, céu e a terra, e o homem. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso guia, nosso profeta, Senhor nosso sumo sacerdote, rogamos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos dirija. Rogamos, Senhor, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esteja neste momento sobre nós, em nós, para o cumprimento da tua palavra. A palavra que não sairia de nós, não se retiraria de nós. Seja assim feito, ó Deus, a tua vontade. Seja conosco. O Espírito do Senhor, Deus, neste momento, mais do que qualquer outra hora, é preciso que esteja. Seja bendito, seja bem-vindo o Rei, seja bem-vindo, Senhor Jesus. A esta hora, a este lugar, ao meu coração, à minha mente, também a todos os ouvintes, a todos os que assistem ou ouvem, a todos, ó Deus, eu tenho certeza, ansiosos por Tua Palavra, ansiosos, ó Deus, por ouvir, por entender o que o Senhor quer nos transmitir nesses dias. Fala conosco, Jesus. Fale conosco, Senhor. Cumpra em nós, em Tua igreja, a Tua palavra. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então, vamos às Escrituras, abrirmos em Mateus, capítulo 23, Mateus 23. Né? Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Hipócritas,
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Tudo bem? Seriam dados os dízimos, mas também, mais importante do que tudo, seria a justiça, a misericórdia e a fé. Então, Deus estava aqui censurando o comportamento dos escribas e fariseus. E mais vezes aqui vem falando. E os chamou, né, vamos dizer assim, de cegos, guias cegos, que coam um mosquito e engole o camelo. Coa um mosquito e engole um camelo. Ou seja, às vezes se preocupa tanto com uma coisa que não tem tanta importância, como é o caso do dízimo. Não é? Não tem tanta importância, como é o caso do dízimo. Que a preocupação maior que Deus queria fosse com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Mas aí, infelizmente, esse comportamento, essa doutrina dos fariseus, Deus alertou, cuidado com a doutrina dos fariseus. As nossas apostilas, nós falamos muito sobre isso. Cuidado com a doutrina dos fariseus. É muito fácil a gente observar e ver quando a coisa onde está errada no nosso meio ou no meio evangélico, de um modo geral, é quando falta essas três coisas. Principalmente, a justiça, a misericórdia e a fé. E há uma insistência muito grande em relação àquilo que não deveria ser tão exigido. Que fosse mais exigido a justiça, a misericórdia e a fé. Então, ele fala aqui mais embaixo. No versículo 25, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapinas e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Não é? Quando Jesus, o exterior de Jesus, era também admirado. Quem via o exterior de Jesus, a imagem que ele passava, era, sem dúvida nenhuma, aceita por qualquer pessoa que o visse. Ele espelhava uma imagem perfeita. Ele refletia realmente a parte física dele. Era uma coisa que ninguém poderia contestar.
né, olhava e via nele uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que dava prazer de ficar junto, de conversar. Era uma pessoa pura. Mas por que o exterior dele era assim, admirado? Uma pessoa que sofrida, que dificilmente alguém poderia apontar o dedo contra ele, acusá-lo de alguma coisa. Quer dizer, o que fizeram com ele? Tiveram que fazer injustamente. O que fizeram com ele? Tiveram que fazer injustamente, porque não tinha motivo. Assim não é o nosso caso. Assim não é o nosso caso. Muitas vezes, o nosso exterior, a nossa aparência, cabe censura, sim. Mas ele não. Né? Então, ele chamava a atenção aqui o seguinte, olha, se você limpar o interior, vai refletir no exterior. Se você limpar o interior, olha, pode ficar tranquilo que o exterior vai aparecer. Então, lava o interior. Você, quando está lavando um copo, qual é a preocupação maior sua? Não é lavar o interior? Não, o copo por dentro, né? Você vai lavar uma vasilha, a preocupação maior é com o interior. Mas ao lavar o interior, você também está lavando o exterior. Inevitavelmente o exterior É. A mão ali, a esponja que está passando lá por dentro, você também está ali passando pelo exterior. Se você não tiver tempo suficiente para lavar o exterior, mas a hora que a água secar, que secou tudo, você pode ter certeza que você lavou bem o exterior vai estar perfeitamente aceitável. Lava o interior, ele estava preocupado com isso. É a nossa preocupação também. Que nós temos um pouco mais de cuidado com essas coisas. É a preocupação nossa em lavar o nosso interior. Limpar o nosso interior. E como? Como se daria isso? Como se daria isso, né? Mais embaixo ele ainda faz referência a um detalhe importante. Ele compara com escribas e fariseus hipócritas, ele compara com sepulcro, né? Caiados. Por fora, então veja bem, tem dois aspectos aí. O primeiro é quando o nosso interior está sujo e o nosso exterior pior ainda. Né? E também não está certo quando o nosso exterior mostra uma coisa e o nosso interior está sujo. Então, os dois aspectos importantes que muita gente às vezes faz confusão. Os dois aspectos. O interior sujo e o exterior também. O interior sujo e o exterior também. E o outro aspecto, o interior sujo e o exterior aparentemente limpo. Porque é uma aparência. Por isso nós não podemos julgar ninguém pela aparência. Então, eu posso colocar uma roupa, nós vamos não vamos aqui dar exemplo de nome para poder não ficar julgando ninguém,
Mas tem muita gente, né? Tem até uma religião aí, que a aparência é uma coisa. Que é uma aparência, não é bonita. Tem quantas, se nós formos atrás, nós vamos encontrar. É uma dificuldade muito grande. Se você não tiver cuidado, você vai julgar pela aparência, e a aparência vai mostrar uma beleza que não existe no interior. Então, daí a conclusão. Vamos, então, limpar o interior, porque se limpar o interior, mesmo a partir dali, você tem um exterior verdadeiro. A verdade. Você vai ter um exterior fora verdadeiro quando dentro está limpo. Então, esquece o exterior. Vamos esquecer o exterior e limpar o interior do copo. Vamos lavar o nosso interior. Como que isso se dá? A lavagem do nosso interior. Esquece, como eu falei, do exterior. Né? Você esquece do exterior. Então, às vezes, a pessoa está mal vestida, às vezes a pessoa está, vamos dizer assim, o cabelo não está de acordo, a cara está pintada excessivamente, tem uma série de fatores, né? Você, às vezes, está ali mostrando uma vaidade, mostrando uma pessoa arrogante, orgulhosa, etc. Não se preocupa com o exterior. Limpa o interior. E aí depois começa, você pode ter certeza que naturalmente o exterior vai acompanhar o interior. Lava o interior. Bom, como que a gente poderia lavar esse interior? Aceitando a doutrina dos fariseus, você rejeita. Deus fala, cuidado com a doutrina dos fariseus, porque ela é muito enganosa. Ele então comparou a doutrina dos fariseus, a quem ele chamou de raça, no versículo 33, ele chamou de raça de víboras, chamou de serpentes, é o próprio, né? Essa doutrina dos fariseus, ela é muito perigosa. Ele comparou como um fermento, uma coisa que é difícil de você detectar. Você observa mais pela aparência, né? Pelo volume da massa, você observa que tem fermento. Coisa muito bonita, né? Muito inchada. Mas é muito difícil você detectar o fermento. Ele entra na massa e você não vê mais. A doutrina. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Se eu eliminar a doutrina errada, presta atenção, vocês querem que você até me ajude, porque vocês vão me ajudando. Na medida que vocês vão respondendo, ou então, na medida que vocês vão fazendo observação, vocês me ajudam. Tá? Então, mas ajuda mesmo, penso que não ajuda. Eu sinto a falta da igreja exatamente por causa disso, porque eu queria estar lá, perguntando, entrando no meio, falando. Né? Mas o que eu estava falando, então? O fermento. Difícil de detectar. O que mais que eu estava falando? Questão da doutrina dos fariseus, né? Isso. Falou que por fora preocupa com a parte externa e não se preocupa com a parte interna. Não se preocupa em limpar o interior. Então se eu eliminar, se eu procurar eliminar uma doutrina que eu sei que não é boa, que é errada, que é uma hipocrisia, é uma falsidade, o que eu devo fazer? Eu devo encarar a doutrina de Cristo, que é a verdade. É a verdade.
por exemplo, né? Por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículo 20, Mateus 13. Então você vê que vai mudar completamente. Mateus 13, 20? Mateus 13. É uma coisa. Hã? Onde a gente está? Mateus 13. 13? É. Não. 23. Pois é, nós estamos em Mateus. Ah, tá bom, tem. Eu tinha escrito primeiro. É. Mateus 13, 20. Diz assim. Mateus 13, 20. Mateus 13, versículo 20, todo mundo já localizou. Aqui está dizendo assim, que Deus saiu o semeador a semear a semente. Não a semente da hipocrisia. A semente, a verdade, foi trazer a verdade. O que ele quis dizer com isso? A palavra verdadeira, a palavra verdadeira, ela vai nos colocar diante de todos os problemas, de todas as verdades. Vai nos colocar assim, porque a hipocrisia, ela esconde. Eu não posso ter uma coisa dentro de casa e outra coisa na rua. Eu não posso ser uma coisa de manhã e outra de tarde. Eu não posso ser como o camaleão que muda de situação de uma coisa para outra. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Tá bem? Orando dentro de casa. Porque às vezes a pessoa ela se arruma para poder ir até Deus. Uma bênção lá. Aí ela virou, não está indo, não está orando mais, ela já solta a franga. Não, você tem que ser a mesma pessoa, porque você é a casa de Deus. Deus habita em você. Então, em qualquer situação, você é a mesma pessoa. Eu não posso ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Deus habita em mim. Quando eu estou orando, Deus habita em mim quando eu estou comendo, Deus habita em mim quando eu estou trabalhando, Deus habita em mim em toda situação. Aí então, a verdade, eu vou então encarar a verdade, não eu fugir dessa hipocrisia. Porque isso faz um mal terrível. Deus fala, o que adianta eu ver o sepulcro ali bonitinho, tal, pintadinho, bonito, e etc., se lá dentro do sepulcro está ali a podridão. E Deus está comparando nós dessa forma. Então, que a gente seja autêntico, que nós sejamos a mesma coisa. Eu creio que vocês vão entender isso melhor no final da palavra. Vocês vão entender melhor como isso é verdade, como o que está acontecendo no mundo, o que acontece com os homens. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Então, o semeador saiu semear a semente e teve uma semente que caiu no meio das pedras, num lugar pedregoso, que foi aqui no versículo 20, e que foi semeado nos lugares pedregosos. Este é o que ouve a palavra logo recebe com alegria. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, sobrevindo a angústia, perseguição, tribulação, por causa da palavra, né? Logo se escandaliza. Então,
Na verdade, a perseguição, a tribulação, nós não acabamos de falar que nós precisamos ser autênticos? Nós não acabamos de falar que nós precisamos ser a mesma pessoa em todas as situações? E nós não tem como você viver nesse mundo, gente. As mil maravilhas, todos os dias. Não tem como você que mexe com comércio, com trabalho, com coisa, com gente, que você não tenha problemas. Você mãe, você pai, dona de casa, você operário, você patrão, tem como a gente viver nesse mundo que nós estamos falando? A palavra de Deus aqui, ela está falando com o homem que vive nesse mundo. Nós não estamos falando com outra coisa, não. A palavra de Deus é para nós, para nós, para os homens. Né? Então, Deus está observando a vida, a nossa vida, aqui na Terra. Eu sou abençoado por Deus, eu sou consolado por Deus, eu sou orientado por Deus, para mim viver no mundo onde o reino não é de Deus. Como eu devo proceder e agradar a Deus num mundo, num reino que não é de Deus? Né? A palavra aqui não interessa para Deus o sepulcro caiado, não interessa para Deus a hipocrisia, interessa para Deus é que a revelação do seu caráter, a mudança do seu caráter, como Deus conseguiu mudar a sua vida, lavar o interior seu, como Deus conseguiu regenerar a sua natureza, regenerar a sua vida, né? Transformar a gente, nos preparar para o reino de Deus. Deus semeou a semente procurando encontrar exatamente aqueles que se tornariam seus filhos, que se tornariam seus herdeiros. Então a semente teve essa finalidade, né? Bom, então, o que aconteceu? Essas pedras significam que a pessoa, a hora que isso aconteceu, ela achou difícil e se escandalizou. 13, 20. Recebeu a palavra, mas o momento em que Deus veio colher o resultado, ela se escandalizou. Porque Deus, a palavra tem como finalidade edificar. Então ela vem, depois Deus vem colher o resultado, ver o que aconteceu. Do que você ouviu, do que você viu, o que aconteceu? Colocou em prática ou não? Né? Vamos em outro lugar aqui, em Romanos 8, 35, para a gente dar continuidade. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Nós falamos que Deus semeou, saiu semeando para colher, para tirar dentre os maus, Deus tirar os bons. Na verdade, Deus quer colher na terra as pessoas que se tornarão filhas de Deus, as pessoas que na terra serão herdeiros de Deus,
as pessoas que na terra estarão sendo julgadas aptas para o reino de Jesus Cristo. Então, aqueles que se escandalizarem com a maneira de Deus trabalhar, aqueles que se escandalizam com o jeito que Deus faz para poder edificar a sua igreja, certamente vai ter problema. Né? No versículo 35 de Romanos, que eu falei, 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vamos repetir? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Então, como eu falei, de manhã você levanta bem. Você levanta bem, aí você vai para a escola, vai para o trabalho. O Filho de Deus, aquele que não tem preocupação com o seu interior, ele vai enfrentar, né, situações as mais diversas. Ora, ele vai querer, por exemplo, ele vai achar que a tribulação ele não pode ter. Ele vai achar que a angústia ele não pode ser com ele. Não. Se tiver tribulação, presta atenção. Não que nós vamos atrás de tribulação. Mas se tiver tribulação, a tribulação não pode separar você de Deus. Olha que coisa boa. Se tiver angústia, porque Deus quer dizer aqui que essas coisas vão existir. Deus está mostrando que essas coisas vão existir. Como que você está num mundo igual ao nosso e não tem tribulação? Como que você está num mundo igual ao nosso e não passa por momentos de angústia, de tristeza, de revolta? Nós vamos ver que, daqui a um pouco, nós vamos ver que isso acontece. Não tem jeito, meus irmãos. O reino do mundo, é o que nós estamos olhando agora aqui, só um pedacinho das Escrituras. Se você for olhar todas as Escrituras, você vai ver o mundo jaz no maligno, o reino de Deus não é esse, a nossa terra não é essa, né? Não é esse o mundo que Deus quer para nós. É assim. Né? Então, se nós queremos Deus, se nós queremos realmente Deus, a tribulação não pode nos separar de Deus. Vai ter tribulação? Vai ter. A angústia não pode separar nós de Deus, não. O amor de Cristo, Cristo em nós, Senhor, e a tribulação? Senhor, e esta angústia? Você pode ter certeza que Ele vai responder para você de uma maneira que te convence. Você vai dizer, Senhor, e esta tribulação? E esta angústia? Senhor, né, por que eu estou sendo perseguido? Fome? Mas um filho de Deus? Está tendo fome? Está passando, está acontecendo?
eu vou até Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu nunca vi um filho de Deus mendigar, nunca vi um filho de Deus. Não. Tinha fome, e Elias ele estava vivendo a fome, ele estava passando o momento, era fome na terra, estava acontecendo, era problema. Né? E aí ele foi lá, e a mulher, a viúva lá, arrumou a comida para ele. Mas ele estava com fome, ele estava no meio da fome. Se vier uma fome na terra, por exemplo, nós, os cristãos, não vamos passar? Se vier como está acontecendo agora, né, esse problema do vírus, nós, os cristãos, também não estamos de máscara? Nós, os cristãos, também não estamos passando álcool na mão? Nós não estamos aí morrendo de medo de sermos contaminados? A fome, a doença, a peste, a nudez, o perigo, nós estamos passando, é perigoso. Nós podemos sair ali fora e ser assaltados. Qual vai ser a reação nossa? Se nós reagirmos de acordo com o nosso interior, e o nosso interior estiver limpo, vai ser uma coisa. Se nós reagirmos e o nosso interior estiver sujo, vai ser diferente. Amém? Por amor de ti, nós somos entregues à morte. Então, significa que Deus prova o meu amor por ele. Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Deus prova o meu amor por ele. Não é a tribulação que pode me distanciar dele. Não é, sabe, a fome. Não são as perseguições, as injustiças que muitas vezes a gente passa. Essas coisas não podem nos afastar de Deus. Se nos afastar de Deus, se essas coisas estiverem nos afastando de Deus, nós temos que rever rapidamente o nosso interior. Mas, meu Deus, por que eu estou me entristecendo com uma coisa que às vezes eu deveria me alegrar? Por que eu estou achando, eu estou julgando, por que eu estou procedendo de uma forma contrária aos princípios cristãos, de sofrer a injustiça, de sofrer o dano, de esperar, de ter paciência, de ter humildade, de não pagar o mal com o mal, de confiar na providência divina, confiar na justiça de Deus. Porque quando você espera em Deus, confia em Deus, aí, como Jesus falou, a misericórdia, a justiça e a fé. Você espera em Deus, confia em Deus, as coisas acontecem favorável a você. Quando você deixa Deus julgar. Quando você entrega a Deus os seus caminhos. Espera em Deus, deixa Deus julgar. As coisas acontecem de maneira favorável. A nossa sorte cai no lugar certo. Quando a gente confia em Deus. Então, essas pedras no nosso caminho, é isso que Deus quer. Eu quero ver como você vai reagir, como você vai proceder diante disso. Né? Amém? Então, isso é o reflexo, o nosso interior. Né? Como eu devo me proceder? Isso de glória em glória, de fé em fé, eu vou refletindo a imagem completa do meu Deus. Eu vou refletir não só o exterior, mas sim o interior dele. O interior dele. Que coisa boa, né?
É isso aí. Né? Nós, em Atos, capítulo 7, capítulo 7, bem rapidinho aqui. Esse tempo passa rápido, não é da conta, né? Não. Vocês concordam? Atos 7, 40 e... Estevão estava sendo... Estevão tinha dito e foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. Todo mundo sabe aqui que Estevão foi apedrejado, cheio do Espírito Santo. O interior de Estevão estava limpinho. Então foi apedrejado. Versículo 55 diz, e ele cheio do Espírito Santo. Foi apedrejado. Quer dizer, ele glorificou a Deus, né? Ninguém pôde tomar a coroa dele. Ninguém pôde tomar a coroa dele. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Estevão, ninguém pôde tomar a coroa dele. Né? Ele não foi hipócrita. Ele não omitiu a sua fé, ele foi sincero, né? Quando ele falou, né? Deixou bem claro que Deus, o Altíssimo, não habitava em casa feita por mão de homem. Deus habita em nós. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. 48, né? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Qual o lugar que eu vou ficar? Então, como eu falei, Deus está em mim de manhã, Deus está em mim quando eu vou para o trabalho, Ele habita em nós. É isso. Eu ando com Deus. Eu vivo com Deus. E se eu precisar de alguma coisa, eu falo com Deus. Porque Deus está comigo. Faltou um copo d'água aqui hoje, né? Não, mas deixa, já está no fim aqui. Amém? Que casa? Qual o lugar do meu repouso? Onde é que eu vou escolher para me descansar? Senhor, eis-me aqui. Descansa em mim. Né? O meu interior está arrumadinho. O meu interior está pronto. Descansa. Repousa. Fica comigo. Amém? É um lugar onde Deus quer estar. Certo? Aí acontece o que nós estamos vendo hoje. Agora vamos fazer um paralelo, vamos fazer uma relação entre essas coisas, uns 5 minutos aqui, eu creio. A gente pode fazer isso. O que aconteceu? A ciência se multiplicou. A tribulação, como nunca, aumentou. Não é? Os escândalos estão aí. Os escândalos estão aí. Ficou fácil para a gente limpar o interior ou ficou difícil? Muito mais difícil. Hã? Muito mais difícil. Né? A ciência ajuda, a ciência, a multiplicação da ciência ajuda você a limpar o interior? Ou a ciência
tem contribuído muito com a hipocrisia? Ajuda. Hipocrisia. Perturbação, hipocrisia, tudo. Mas muita hipocrisia, você concorda? Muito. Muita. Ó, são Muita ausência de lobos com pele de ovelha. São realmente sepulcros, né, que você olha a aparência e por dentro ali está totalmente diferente. Né? Aí a Bíblia diz que os homens, nessa hora, trair-se-iam uns aos outros. amantes de si mesmo. Os homens se tornariam realmente egoístas, extremamente vaidosos, que, sabe, os homens iriam odiar uns aos outros. Se Deus não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo 19 e 20. Mateus 13? Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Porque naqueles dias, ele se referindo aos dias do fim. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. É como eu estou dizendo. Nossa, mas olha, lavar o interior, sabe como que a gente lava o interior? É com a palavra de Deus, com a doutrina de Cristo. Mas com esse crescimento da ciência, ficou difícil. Difícil. Amém? Amém. Mas muito difícil. Quem tem um WhatsApp, então, Qualquer rede social. É. Se você tiver qualquer um, sabe por quê? Por que que ficou difícil? você já está lascado. Porque é o seguinte, você põe uma xícara de água limpa, e o quê? E Um balde, Várias água suja. uma tina. você com muita dificuldade põe uma xícara de água limpa. Colher de chá de hoje. E olha que às vezes ainda acha que está fazendo muito. Põe uma xícara de água limpa e acha que está fazendo muito. E põe um balde de água suja. Mas, Se fosse água suja, estava bom. e lama, Coliforme. sabe? O que você põe lá dentro? Ódio, vingança, sabe? Você põe lá dentro, você põe no seu interior. Você suja ele. Revolta. Sabe? Decepção, chateado. Isso traz angústia, isso traz muita angústia, Mágoa. muita tristeza, mágoa. Frustração. Você julga, você condena, né? Não tem lugar melhor para pecar. Não tem. Está aí. Então Deus tinha razão que com a evolução, Da ciência. com o crescimento da ciência, Daniel 12, Barro com ferro, né? Não, outras feiras. Daniel 12, é o último capítulo de Daniel. Ele fala lá. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de Deus, a favor do teu povo.
E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Só que não vai ser muita gente. Por que não vai ser muita gente? Né? Jesus mesmo alertou, haverá fé. Será que vai ter como? Não, vai ser como nos dias de Noé. Não vai ser muita gente. Por que não vai ser muita gente? Por causa da tribulação, por causa da ciência, da evolução, do crescimento das coisas. Porque o povo de Deus descuidou, porque as pessoas, o povo de Deus descuidou. Eu lembro quando começou esse WhatsApp estranho, quando estava começando, Deus nos deu ó, joga isso fora enquanto é tempo, porque senão vai dar mau cheiro. Né? E versículo 4, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Capítulo 12, versículo 4, Daniel, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Deus, lá naquele tempo, Deus falou, escreveu e falou, olha, sela o livro aí, deixa aí, fechado. Deixa para abrir lá no fim do tempo, você vai ver. Você não vai cumprir isso. E está cumprindo? Sim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Amém? Versículo 7, no final do versículo 7, para nós encurtarmos o tempo aqui. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas as coisas. Quer dizer, é isso. Essa troca de ofensas, troca de traição, virou uma coisa normal. Sabe, você não sabe o que está certo, o que está errado, você não sabe o que pode ser, o que não pode ser. E a ciência, sabe, uma coisa fora de normal, fora do normal. E no meio disso está o seu saláriozinho, no meio disso está a sua casa, no meio disso está a sua vida. A sua vida. Seja você o mais humilde da pessoa, você fica aí como uma coisa sendo jogada de um lado para o outro. Amém? Estevão foi apedrejado. Porque ele sustentou que Deus queria morar, queria habitar em nós. Amém? Eu acho interessante, no final, o último versículo, tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás. Tu, porém, vai-te, Daniel, é como se ele tivesse terminou o trabalho dele, terminou a tarefa dele. Até chegar ao fim, pois descansarás, ele está descansando. Nós estamos vivendo esses dias. Os dias que ele profetizou lá. Ele fala aqui, e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. E estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Ou seja, o que você fez estará
na sua cota. Na sua conta. É. Uma coisa assim, né? Edifica para você um tesouro no céu. O que você fez, Daniel, não vai ficar em vão, não. Pode descansar agora. Descansa, fecha o livro. Amém? Então, eu não sei até onde nós vamos. Mas eu só sei que nós precisamos fazer isso, porque você não sabe até que dia você vai. Edifica para você um tesouro no céu. Outro dia foi falado, né? O avião está no pátio, a arca vai ser fechada, uma hora vai chegar ao fim. O momento vai chegar ao fim. Eu não sei se vai ser na minha, ou do meu filho, ou do meu neto. Mas o fim está aqui. Ele fala aqui, bem claro. E deixa claro que esse tempo do fim seria muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo agora. Muito parecido. Homens traindo uns aos outros, odiando uns aos outros. Homens aparentemente cultos, aparentemente inteligentes, fazendo tamanha bobagem, besteiras, né? O mundo de um modo geral. Quem tem os olhos abertos está vendo isso, uma vergonha, né? Uma vergonha. Mas nós vamos escandalizar? Isso pode me separar de Deus? Não. Muito pelo contrário. Que tudo isso nos ajude a aproximar de Deus. Paulo, na carta dele aos Tessalonicenses, na carta dele, não acabou não, né? Não. Na carta dele aos Tessalonicenses, Paulo, ele fala, né? E olha, eu tenho a minha consciência tranquila de que exortando-vos, consolando-vos, ele fala em 1 Tessalonicenses 2, quem quiser anotar, 2,12, né? Ele fala, olha, eu sempre pedi a vocês que vivessem de uma maneira digna, que andassem de um modo digno do evangelho que nós escutamos. E eu também tenho essa consciência minha tranquila, de que a igreja que está comigo sempre ouviu de mim, aceitou de mim. Se não fez, não foi porque nós não avisamos. Que andasse de uma maneira digna, que não pagasse o mal com o mal, que tivesse paciência, que amasse uns aos outros, que repartisse o que fosse possível, que andassem de uma maneira digna de Deus, do nosso Evangelho, do nosso Jesus Cristo, da doutrina, a única que pode realmente limpar o nosso interior. Amém? Amém. Vamos passar para a próxima? Agora vamos então encerrar. Passar para a próxima? E vamos encerrar então. Passando para o